Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui eu falo um pouquinho para vocês sobre as constelações familiares. Como que lida com esse conhecimento no nosso dia a dia? Como que a gente vê os acontecimentos da vida cotidiana nos olhares da constelação? Tudo que Bert nos deixou e também um pouquinho da experiência de estar constelando aí todos os dias. Ok, gente, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a nota técnica que o Conselho Federal de Psicologia soltou no dia 3 de março de 2023. E eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês o que um facilitador em constelação tá percebendo sobre isso. O que a gente diria se faz sentido ou se não faz, né? Porque um psicólogo falar sobre uma constelação, sendo que ele não aprende isso na faculdade, pode ter algum desvio ali e eu vou tentar explicar aqui para vocês. Eu não estou do lado da psicologia e não estou do lado da constelação familiar. Eu estou do lado de quem trabalha com a constelação e falando assim, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui tá certo, né? Porque sim, eles podem estar falando coisas corretas e isso aqui não está. Então eu vou falar sobre a minha profissão, ok? Sobre o que eu faço todos os dias e dizer se o que estão falando faz sentido ou não faz. Se você gostou do tema, quer saber mais, e eu vou dar uns bônus aqui, porque eu vou falar bastante sobre os fundamentos da constelação. Então, para quem não conhece, para quem quer saber um pouquinho mais sobre a constelação, eu acho que você está no lugar certo para aprender um pouquinho mais sobre isso. Bom, gente, bora lá. Antes disso, não esqueçam de curtir aqui o canal, de ser membro, de curtir o vídeo, de seguir a gente, comentar e se vocês gostarem, por que não divulgar para os seus amigos, para as pessoas que você acredita que faz sentido ele ouvir esse conteúdo, me assistir aqui e compreender mais sobre as constelações. Bora, gente, vamos lá, porque o assunto é extenso, mas é bem gostoso, porque eu vou quebrar vários paradigmas aqui. A primeira coisa que o conselho fala é um pouquinho sobre a história das constelações, mas eles colocam a história da constelação em 2 parágrafos, 2 ou 3 parágrafos. Então, gente, não tem como se aprofundar e falar realmente o que acontece. Outra coisa que eu percebi nessa nota técnica é que eles colocam frases de Bert muito picadas, tá? A gente tem o Bert Hellinger, um alemão, uma pessoa muito rígida, enfim, né? Mas uma pessoa que que fez vários livros e que realmente esses livros não são extremamente didáticos, tá? Com exceção do último livro dele, que não foi ele que escreveu, ele ditou, então é uma linguagem bem tranquila de se ler, até quem não trabalha com constelação consegue compreender perfeitamente as bases da constelação, porque ali ele conta a história todinha da constelação, como que ele conheceu a constelação, como que funcionou tudo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre a história de Bert e sobre a história da constelação. Então, se você quer saber, depois que você assistir esse vídeo, você vai lá nos vídeos aqui da minha página, do Constelar com Rebeca, que vocês vão conseguir saber mais, tá? Então, assim, eles pegaram essas frases e colocaram de forma ainda mais ríspida do que já é, por conta de ser um alemão, né? Então, eles meio que colocam um negócio meio que não é bem desse jeito, entendeu? Quem estuda sabe que não é bem isso, tá? Mas existe, tá? Cortes, né? Vocês sabem como funciona, a gente consegue cortar e direcionar para o que a gente quer mostrar e não pelo que a pessoa está realmente dizendo, dependendo dos cortes que a gente faz. Então, eles colocam lá um pouco do que é a constelação. De certa forma faz sentido sim, tá? Muito resumido e faltando muita coisa. Eles falam ali também sobre as 3 leis do amor, né? Que são aquelas leis da hierarquia, pertencimento e o dar e receber. Ou dar e trocar, enfim, existe várias formas de dizer, mas o básico é o dar e receber. É a hierarquia, quem veio antes tem precedência a quem veio agora, e o pertencimento. Eu busco inconscientemente fazer coisas que já faziam outras pessoas da minha família para que eu me mantenha dentro da família, que eu pertença a essa família,
né? Então eles colocam isso, mas eles colocam de uma forma aonde dizendo assim, para pertencer, as pessoas fazem tudo, inclusive sofrer violência, inclusive sofrer algumas coisas que não são legais. E é isso mesmo, tá, gente? O pertencimento, ele mostra isso, que a gente busca pertencer como? Se na minha família todo mundo é separado, por exemplo, eu vou buscar uma pessoa que lá na frente vai se separar de mim, ou eu vou me separar dessa pessoa, para pertencer à família e eu também ser uma pessoa separada, ok? Isso é o pertencimento. Mas eles colocam ali de uma forma um pouquinho mais. E o que eles ressaltam muito? Que não se olha para as questões físicas, imutáveis e naturais da vida. Gente, quando a gente constela, a gente olha assim lá pro passado dessa pessoa. A gente pega um tema, um único tema, tá? Que é o que tá doendo na pessoa, que é o que ela tá buscando sentido, é o que ela quer compreender, por que ela tá passando por aquilo, ou por que aquilo sempre se repete na vida dela, tanto profissional como pessoalmente ou fisicamente, na questão de dor também funciona. E daí a gente consegue compreender aonde está esse vínculo, né? É como se nós estivéssemos no consciente olhando para frente, como eu estou aqui olhando para vocês, mas a minha alma estivesse olhando para o passado. Então, eu tô com esse problema porque eu não consigo equalizar isso. Então, ok, quando eu olho para o passado, eu realmente não estou considerando os momentos de agora, porque eu estou olhando para algo que aconteceu no passado. Mas quando chega lá no final da constelação e eu vou fazer a parte de ressignificação, daí sim eu olho e falo assim, olha, isso aqui agora é outro momento, são outros tempos. E eu peço permissão para fazer diferente e não deixar de pertencer à nossa família. E daí sim eu compreendo que aquele momento que aconteceu não é o mesmo de agora. Então, primeiro eu preciso estudar o passado para compreender o meu presente. E isso, gente, vale para qualquer coisa, né? A gente normalmente, por que a gente tem história na escola? Para a gente compreender os dias de hoje. Por que a gente estuda tanto a história da administração, a história da medicina, a história de todas as profissões quando a gente está lá na faculdade? Por conta disso, porque a gente estudando o passado, a gente começa a compreender o porquê que está sendo estudado tal coisa agora, né? Qual foi o processo pelo que passou aquela profissão? E daí, na nossa família, é a mesma coisa. A gente tem lá o passado da nossa família e a gente estuda o processo para chegar até o dia de hoje. E se a gente tem alguma coisa, como a gente diz na constelação, um emaranhamento, a gente, quando consegue olhar para isso, a gente consegue desemaranhar. Ou seja, alinhar tudo e fazer com que isso não se torne um peso para quem está vivendo hoje, tá? Então, quando eles falam ali que a gente não olha para a vida atual, não é isso. A gente olha para o passado para compreender o presente. E isso, gente, não é só a constelação, ok? Tá? Em todas as profissões, em todas as famílias, a gente gosta de escutar os nossos avós falando um pouquinho sobre a vida deles, sobre como que era naquela época, enfim, é isso, ok? Então, eles colocam muito sobre isso, que a gente não considera os dias de hoje, tá? E daí vem uma coisa muito pesada que eu achei, tá? Isso aqui é um achado meu. Eles colocam que a gente não olha para sexualidade, que a gente coloca tudo muito na forma machista, muito pesada. E, gente, não é isso. Como eu falei para vocês, a gente estuda o passado, tá? Então, a gente, quando tá estudando lá 200 anos atrás, 100 anos atrás, a geração do nosso avô, tataravô, triavô, enfim, a gente não pode deixar de considerar o momento social em que eles viveram, né? Como que era a sociedade naquele momento. Então, sim, a gente olha de uma forma machista quando a gente está olhando para o passado. Quando a gente traz para o presente, é outra coisa, tá? E quando eles falam de sexualidade, principalmente na questão de homossexualidade, na norma tá lá escrita, né, nessa nota técnica, tá lá dizendo, dá uma conotação, tá? Eles não falam isso expressamente, mas dá a conotação de que
As pessoas que usam a constelação são pessoas que não são amorosas e que não consideram a homossexualidade, por exemplo, porque eles usam essa palavra, como algo natural, tá? Eles acreditam que a gente, como facilitadores, a gente não entende a homossexualidade, que a gente não concorda com a homossexualidade. E daí eu vou contar uma coisa pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, diz a ética dos consteladores, tá? Que a gente não faz constelação sobre a homossexualidade, tá? Então, o que a gente consegue fazer é, eu não me aceito como homossexual. Então vamos compreender o porquê você não se aceita. E não é a questão da homossexualidade, é o porquê você não se aceita do jeito que você é. Ah, eu não consigo aceitar o meu filho, que é homossexual. Então vamos compreender qual o processo da sua aceitação. Em nenhum momento a gente constela assim, porque você é homossexual. Ok? Isso não faz parte do processo. Por quê? Porque a gente, como facilitador em constelação, a gente compreende que isso não é algo necessário. Porque cada um é o que é, né? Eu não preciso constelar porque eu sou loira, porque eu sou morena, se eu sou negra ou se eu não sou, tá? Então, esse tipo de abordagem da constelação não existe. Se existe aí no mercado, não é algo que é o comum, não é algo que é aceitável. Eu não constelo isso, tá, gente? Eu consigo constelar, que daí eu acho que é plausível a gente fazer, é a aceitação. Então, eu não me aceito como eu sou. Ok, eu posso não me aceitar como uma pessoa com um certo problema, com uma certa doença, com algo que aconteceu e eu não aceito. Então, dessa forma, eu consigo constelar e compreender aonde está o seu vínculo, né? Agora, o porquê da sua homossexualidade, isso não se constela, tá? E não é preconceito. É simplesmente para a gente compreender que isso é natural, que isso faz parte do ser humano, né? Como uma pessoa nascer japonesa, ter uma pele mais escura, mais clara, enfim, isso é da pessoa. Não tem o porquê eu ir atrás e compreender esse tipo de coisa que já existe, ok? Então, eu achei que eles vão começando a colocar esses empecilhos na constelação que não é a realidade, tá? Que a gente olha assim com muito amor e com muita generosidade para todos esses processos. E não dessa forma que eles colocam, de que a gente não olha para o histórico social e o político. Eles usam esses três termos, tá? Que a gente não compreende a parte histórica, social e política. Só que não é isso, como eu falei para vocês, a gente olha para a história, olha para o passado e compreende, tá? Como funciona. Para vocês terem uma ideia, aqui é um adendo, teve uma das constelações minhas, não como facilitadora, como eu sendo facilitada, como eu sendo a pessoa que foi constelada, que foi lá para a parte de Hitler, que foi lá para aquela, tá? Isso é muito raro acontecer, porque já são várias e várias gerações, tá? Mas daí vem também uma questão da pessoa estar aberta e do quanto autoconhecimento ela tem. No meu caso, essa constelação foi no meu curso de constelação, a gente já estava no final do curso, ou seja, tinha sido mais de 1 ano e meio de estudos semanais de autoconhecimento. Então, eu já estava ali num nível um pouquinho mais profundo. Então, realmente chegou ali, tá? Então, imagina se eu fosse estudasse algo que fosse preconceituoso. Eu ia chegar ali na época de Hitler e ia pirar, entendeu? Ia achar que estava tudo errado, como a gente sabe que estava tudo errado, né? Mas daí eu não ia conseguir me aceitar naquele cenário. Então, gente, não tem nada de que a gente não estude a história, porque estudamos a história sim, tá? Nós vamos para lá e aceitamos aquilo que aconteceu de forma amorosa. Entendemos que quem passou por todo aquele processo não passou porque quis, mas passou porque a sociedade impôs, porque naquele momento era o que tinha para hoje, vamos dizer assim, no popular, né? Então, a gente olha assim para o social, para o político, né? Se a gente pegar esse exemplo da minha constelação, que eu não vou falar aqui do que foi, enfim, não tem essa necessidade, mas eu tava ali num quadro da história que já faz bastante tempo e que tava ali envolvendo a história,
aquela sociedade, né? E a política daquela sociedade. Então, gente, não tem lógica falar que a gente não olha e não considera isso. Nós consideramos. Só que daí é claro que se minha família passou por todo aquele processo, alguma coisa pode ser, se alguém da minha família não olhou, alguém vai precisar olhar para aquela dor. E daí a constelação vem e mostra para você, olha, seu vínculo tá ali, né? A sua família sofreu ali. E daí você olha e fala assim, nossa, então isso já acabou. Já faz anos que acabou. Graças a Deus acabou. Então, eu olho com amor, com generosidade, compreendo e falo, ó, mas não existe mais isso, tá? Isso já passou, já acabou e tá tudo bem. Então, a gente faz esse processo que o conselho diz que não. Bom, gente, falando isso, então vamos para outras vivências aqui que eles colocam. Como violência à mulher, eles colocam, inclusive, a Lei Maria da Penha, tá? E daí, como eu tô dizendo pra vocês, a gente estuda o passado. Quando a gente estuda o passado, imagina uma sociedade extremamente machista, que era a realidade, não é hoje, tá? Então, a gente tá estudando ali, as mulheres sofriam e sofriam caladas. Pensa a dor de uma família que teve várias pessoas que sofreram de forma, várias mulheres que sofreram sofreram caladas, de forma calada, né? Então vocês imaginam a dor que as pessoas não vão trazendo, né? Essa dor que a gente traz no corpo, que a gente traz na alma e que a gente muitas vezes nem sabe o porquê que a gente tem essa dor. E daí quando a gente consegue olhar, a gente compreende que é a dor daquela mulher. Eu tô tentando fazer igual. Eu tô buscando cenários para pertencer. Então eu busco homens que fazem alguma coisa comigo. Mas em nenhum momento a gente culpa essa mulher. A gente só mostra para ela, olha, sua avó, sua bisavó passaram por isso, o que você tá passando. Mas você compreende que isso aqui é muito antigo? E que não tem mais necessidade de você buscar essa conexão? Vamos quebrar? E daí a gente consegue quebrar. Quando a gente quebra como? Quando eu trago para o consciente o que está no meu inconsciente, lembrando que o nosso inconsciente trabalha muito mais do que o nosso consciente, a gente só usa 5% da nossa capacidade de consciência, então os outros 95% é o que afeta a gente de forma inconsciente, porque a gente nem sabe, ok? Isso diz aí a neurociência, várias pesquisas a gente já sabe sobre isso, porque o nosso cérebro tem uma capacidade muito maior do que o que a gente usa, ok? E isso é provado cientificamente. Então, é neste sentido que a gente olha para essa violência, mas acolhendo essa mulher, acolhendo esse sentimento, porque muitas vezes ela nem está passando por essa violência, mas ela tem alguma questão de não conseguir ter um relacionamento amoroso, por ela não se sentir segura, porque ela acha que qualquer coisa que ela fizer pode acarretar alguma coisa que ela nem sabe o que é, então ela tem medo, né? Fica ali sempre na ressalva, ela sempre tá ali com receio, não abre a boca. Isso aí pode ser sim alguma marca desse trauma familiar. E daí quando a gente olha, a pessoa fala, nossa, eu consigo. Então quando eu trago pro consciente, eu já consigo quebrar uma parte, e a outra parte é essa pessoa ir trabalhando isso nela. Ela sempre lembrar quando ela toma alguma atitude que relembra isso, que ela fica ali, não vai falar porque tá com medo, daí ela fala assim, não, agora eu sei o porquê que eu não tenho medo. E não existe mais isso. Não existe homem para me bater hoje. Então, ela começa a ter força para conseguir ir se desenvolvendo aos poucos. E daí, gente, vem uma questão que eu percebo nos meus atendimentos, tá? A constelação, ela funciona absurdamente quando a pessoa não faz terapia. Então ela vem, ela tem uma dor, ela tem alguma sensação, muitas vezes não compreende, ou às vezes são muitas repetições na vida, bate o carro, bate o carro, bate o carro, e não sabe o porquê, ou namora, separa e nunca consegue casar, ou não consegue engravidar. Então, procura a terapia, né, a constelação familiar, compreende isso, mas eu percebo como é muito mais tranquilo constelar quem faz terapia, tá? Quem já vem de um processo terapêutico com psicólogos, enfim, com psiquiatras ou com alguma outra tipo de terapia, e que vem para a constelação, vem muito mais aberto normalmente. E daí, quando volta para a terapia com essa consciência,
tem trabalho ali para bastante tempo, porque daí começa a aprofundar o que saiu da constelação. Então eu hoje vejo a constelação muito mais próxima aos psicólogos do que longe do jeito que eles estão querendo falar, né? Porque eles colocam ali que não pode, né? Enfim. Mas eu vejo hoje a psicologia, se ela se libertasse, conseguisse olhar um pouquinho para a constelação, ela agrega ao trabalho do psicólogo, ajuda o psicólogo naqueles momentos de trava, aonde a terapia tá indo e parece que trava. Chega uma hora que trava e a pessoa não consegue mais se desenvolver, o psicólogo também já não consegue, e muitas vezes ele dá alta para a pessoa, mesmo sabendo que ainda falta alguma coisa, mas acha que aquele momento não vai ter mais. Não vai ter mais resultado. E daí, muitas vezes, quando os poucos psicólogos que acabam mandando, não, vai lá fazer uma constelação, acaba que essa pessoa constela e volta com um monte de assunto e dá lá mais muitos meses de atendimento para esse psicólogo. Isso acontece na prática, tá? Mas o conselho diz que a psicologia não pode se envolver com terapias que não são cientificamente provadas, enfim. A constelação, ali no vídeo da história da constelação, eu falo um pouquinho sobre essa questão da ser científico ou não a constelação. Acho que vale a pena, eu não vou falar aqui porque é bem extenso, deu um vídeo inteiro, então é melhor vocês irem lá assistir. Eu concordo com o conselho de psicologia nesse sentido, porque se é uma regra deles, tá tudo bem, é uma regra deles, né? Agora, eu conheço alguns psicólogos que são consteladores. Agora, o porquê, se eles se envolvem, se não envolvem, se o conselho permite ou não permite, isso não é algo que um constelador pode opinar, porque isso é uma questão do conselho de quem é psicólogo, ok? Bom, gente, e o conselho fala mas algumas coisas sobre o machismo, sobre o feminismo. Aqui também tem um vídeo sobre o machismo e o feminismo na visão da constelação. É outro vídeo que vale a pena vocês assistirem, tá? E daí, outra coisa que eles alegam é sobre o sigilo, tá? Eu acho bem importante eu falar sobre isso. Quando a gente tem uma constelação da forma clássica, que é o quê? Aquilo que tá ali naquela série da Netflix, Uma Nova Mulher, aonde várias pessoas se reúnem para realizar uma constelação e essas pessoas entram no campo como representantes. Ali não existe muito a questão de sigilo, por quê? Porque a própria pessoa que está sendo constelada, ela já optou por uma constelação que a gente diz que é a clássica. Por que clássica? Porque é o que foi iniciado, foi como o Bert conheceu as constelações, como ele começou a constelar. Então, eu tenho ali várias pessoas que vão saber sim o que está acontecendo. Então, não tenho como manter sigilo sobre isso. Daí, se começou outro tipo de constelação. No caso, eu constelo, vou até pegar aqui para vocês verem. Ai, gente, desculpa, falei um monte já, né? Eu constelo com esses bonequinhos. Então, sou eu, o constelado, de forma online ou presencial, tá? Mas não tem outras pessoas assistindo. Quem entra como representante, representa o vô, a avó, o pai, a mãe, enfim, são estes representantes. E eles não falam, obviamente, né? Então, não tem como sair daqui essa constelação, né? Ah, Rebeca, mas você posta no Instagram algumas constelações. Gente, eu posto quando a pessoa me autoriza. Eu sempre pergunto, a maioria, a grande maioria não autoriza e tá tudo bem. Eu não falo, eu não posto, eu tiro as fotos assim que acaba a sessão, eu mando para essa pessoa via WhatsApp, mesmo se for presencial, eu mando no WhatsApp dela para ela ter salvo a conclusão da constelação e deleto, tá? Ou eu arquivo no meu arquivo pessoal, mas eu não posto isso de jeito algum, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu entendo que isso não cabe a outras pessoas saberem. Ah, Rebeca, mas e se autorizar? Ah, daí beleza, eu vou postar uma foto ou outra, talvez, mas no campo, no final, dificilmente alguém vai conseguir compreender o que aconteceu naquela sessão, né? Vai ver ali vários bonequinhos, mas não sabe o que aquilo quer dizer. Ou o outro constelador olha, entende ali o resultado, mas não sabe o que era, o que foi constelado, enfim.
não tem como ficar sabendo, né, aquele assunto, a não ser que a pessoa que foi constelada resolveu falar, ou o constelador falou, e daí eu sempre bato na tecla, busquem consteladores sérios, né, que não vão ficar aí falando sobre a sua vida. Eu, pelo menos, garanto o sigilo de quem me pede sigilo, e mesmo quem não me pede, eu vou lá ali, talvez, nem sempre eu posto uma foto da constelação final que não dá pra entender nada, só assim para colocar algum escrito, alguma coisa no Instagram, porque a gente tem que fazer material, né? Mas só isso. Não fico falando ou contando. Tem algumas histórias, que alguns treinamentos que eu dou, eu acabo contando. Mas são histórias de pessoas que realmente já me autorizaram. Histórias de constelações que eu fiz há muitos anos atrás. Que a pessoa já passou comigo várias vezes, né? Porque a gente não tem essa regularidade. Você faz uma constelação e no mínimo 90 dias, 60, 90 dias para fazer outra, se você quer ir em outro tema. Então as pessoas procuram a constelação hoje, daqui a 6 meses, 8 meses, um ano faz de novo. Quando acha que é necessário, que tem uma outra dor, alguma coisa que quer olhar. Então eu tenho pessoas que eu constelei uma vez, tem pessoas que eu constelo com uma certa frequência, mas a frequência não é toda semana, entendeu? Não são todos os meses, tá? Inclusive, por isso, gente, a constelação tem um valor um pouquinho maior, porque o curso bom é um curso mais caro, tá? E a gente demanda buscar as pessoas para trazer como cliente, né, pra gente. E esse cliente, ele não é um cliente que fica com a gente, é um cliente que vem, faz a constelação e ele volta em um período mais longo, né? Então eu não tenho essa receita mensalmente, igual um psicólogo que atende toda semana, né? Por isso que a constelação é considerada uma terapia breve, ok? Bom, gente, a última coisa que eu queria falar, lá no meu Instagram, eu fiz uns stories falando sobre isso e eu disse tema a tema sobre a parte que eles postaram no Instagram, que o Conselho Federal de Medicina, de Psicologia colocou no Instagram, tá? Eu não vou repetir aqui, porque são temas que vocês vão encontrar aqui no YouTube, no meu YouTube, que eu já falei, especifiquei cada um deles, tá? Então, mas assim, no geral, eu já dei uma boa pincelada pra vocês, aqui já tá dando quase 30 minutos de vídeo, eu não quero me estender muito mais que isso, tá? Mas o que eles falam aqui sobre enaltecer a violência feminina, ir contra a Lei Maria da Penha, e eu já expliquei para vocês que não é bem assim. A gente olha para lá, mas mostra que o tempo é outro, tá? E a gente faz todo um trabalho, que é a última parte da constelação, que a gente chama de ressignificação, tá? Sobre catarse, que eles falam, que as pessoas acabam tendo a sensação, enfim. Isso acontece, tá? Eles colocam isso, não está na nota, tá? Só tá lá no Instagram isso. No Instagram do conselho, não está na nota que eles colocaram, a nota técnica. E assim, existe isso muito raramente, tá? Quando se faz a constelação com pessoas, quando tem várias pessoas que estão ali em prol de uma única constelação, quando entram os representantes. Agora, meus bonequinhos não entram em catarse, tá? Se a pessoa que está sendo constelada, ela acaba entrando em catarse, quem é um constelador sério, sabe exatamente o que fazer na hora para que isso volte, sendo atendimento online ou presencial. Eu tenho plena capacidade para fazer isso. Mas, como eu já disse lá no Instagram, eu nunca peguei um caso assim. Graças a Deus, eu nunca precisei tirar ninguém de catarse. Mas eu já vi isso acontecer em constelações presenciais, tá? E é um dos motivos pelos quais eu, Rebeca Del Vecchio, não constelo não constelo com pessoas. Sei fazer? Sei. Pode ser que lá na frente eu queira fazer? Pode ser. Pode ser que eu receba uma proposta ou alguma coisa, ou que faça para muitas pessoas conhecerem a constelação, ou em um curso que eu esteja dando e vou abrir uma constelação. Eu acho interessante ser as pessoas que estão no curso entrarem como representantes. Mas no meu dia a dia, nos meus atendimentos diários, eu não atendo dessa forma, porque eu acredito que o sigilo é muito melhor quando a gente faz só o facilitador e a pessoa que está sendo constelada, por praticidade mesmo e por custo, para eu não precisar ter um espaço, para eu não precisar ter que chamar tantas pessoas, mas em um momento ou em outro, ok, a gente pode fazer essa clássica que são com as pessoas. É interessante fazer até para as pessoas compreenderem o que é a sensação de campo,
como que o corpo se comporta, como que é você ter o corpo movido sem que você consiga compreender o porquê que ele está se mexendo e por que aquela vontade tão forte de mexer o corpo sem que você esteja querendo ou seja algo que está vindo da sua mente, tá? É interessante para quem busca esse tipo de conhecimento, tá? Mas eu não consigo ver isso para mim como trabalho todos os dias. Então, são em momentos específicos. Mas falando da catarse, as pessoas podem entrar, mas a gente consegue tirar de uma forma muito rápida, tá? De uma forma que a pessoa nem consegue, nem percebe. Quando percebe, já foi, tá? Mas isso não é o comum. E o conselho diz assim, como se isso acontecesse dia sim, outro também, tá? E não é isso. Contra o direito à frente aos diretores sobre a infância. Mais uma coisa, olha lá, o vídeo já vai ficando mais longo, mas tudo bem, vamos lá, vamos falar. Eles também falam que a gente não respeita as crianças, porque tem a questão da hierarquia, lembra lá das 3 leis do amor que eu falei ali no começo do vídeo? Então, gente, a infância a gente compreende que existe sequelas na infância de todo mundo. Por quê? Porque a forma que uma criança vê o mundo é muito diferente do adulto. E ela compreende algumas coisas que ela não sabe por que aquilo. Então, vou ser muito objetiva com vocês, para dar um exemplo curto, rápido, para vocês compreenderem. Uma criança que nasce com algum problema no parto e precisa ficar na UTI, tá? Ela fica ali 2, 3 dias. A mãe fez ali uma cesárea, não pode descer para ficar com a criança, ela tá ali nos aparelhos, enfim. E essa criança vai nascer, a primeira sensação é tipo, mamãe me deixou, né? E daí ela pode trazer isso como uma ferida, né? Como uma marca lá na vida adulta. Só que não tinha o que a mãe pudesse fazer, porque a criança precisava ir pro bem dela, para ela poder realmente viver. Então ela tinha que ir ali pra UTI, né? E a mãe também, por outro lado, precisava se cuidar, porque estava com uma cesárea, não podia descer ali o tempo todo, né? Então, olha a cabeça da criança onde vai, né? Na sensação de se sentir abandonado. Só que não existe o que possamos fazer por isso, né? Então, essa criança, quando vai para a vida adulta, vai ter algumas feridas que daí vão ser tratadas com constelação, com terapia, com milhões de terapias que existem, não só a psicologia e não só a constelação. Então, todos nós passamos por isso em algum momento. Por quê? Porque a criança entende alguma coisa que não é a realidade. Ela não compreende que aquilo que aconteceu foi porque era necessário, porque o pai, a mãe, a avó tinha alguma outra coisa para fazer, ou alguma até disputa na escola, alguma coisa assim, que dá algum gatilho para essa criança se desenvolver. E, gente, a psicologia trabalha com isso, existe psicólogo infantil, né? Mas aí eles dizem que a constelação olha para essa questão dos genitores, dos pais, com rigidez, com braveza, que não deixa que a criança é obrigada a viver daquela forma, sendo pressionada, né, pela visão da constelação. E não é isso. É que, como eu falei, a gente estuda o passado. E antigamente as crianças realmente não podiam abrir a boca. Essa é a grande verdade, né? As crianças não podiam dar opinião, elas não tinham direito à opinião, né? E hoje as crianças têm, existem formas amorosas de cuidar das crianças, mas isso não impede que as crianças tenham suas feridas, porque se fosse tudo perfeito, né, nós não estaríamos no nível de evolução que nós estamos hoje. Que isso fique bem claro. Bert já dizia que se nós tivéssemos pais perfeitos, nós não seríamos ninguém, porque nós não conseguiríamos achar o nosso espaço. Porque imagina a gente não questionar alguma coisa, a gente não compreender que poderia fazer diferente, né? Que tudo é perfeito e maravilhoso, né? A gente iríamos se tornar crianças e adultos sem personalidade. Então, existe sim a necessidade da gente ter pais imperfeitos, que é o que todos nós temos e como somos como os pais, imperfeitos, ok? Na busca de melhorar, sempre. E daí a constelação ajuda também nesse processo. Machismo e feminismo eu falei, inclusive falei que tem o vídeo, né? Que eu acho ele sensacional, que abre muita a cabeça de quem associa a constelação com
o machismo com a quebra do feminismo, que não permite que a mulher faça um monte de coisa, porque é o que está se vinculando, tá? Em muitos lugares, e muitas pessoas têm esse pensamento que a constelação é contra o feminismo, e ali eu vou mostrar para vocês que não tem nada a ver, tá? Vem bem dessa busca do passado. Por último, o que eles falam também é sobre o SUS, né? Que o SUS está liberando terapias para tudo quanto é coisa, enfim. Gente, desde março de 2018, as constelações é uma terapia que você encontra no SUS, tá? Que é considerada um PIX. O que é isso? Não é PIX de dinheiro, tá, gente? É PICS, que é práticas integrativas e complementares em saúde. Então, eles compreendem que existem técnicas, né, que complementam a saúde das pessoas, que ajudam as pessoas e o seu bem-estar. Então, a constelação é uma dessas técnicas que você encontra no SUS. Como tudo no SUS, né, gente? Não tudo, não vou generalizar, porque existem tratamentos maravilhosos no SUS, o SUS é perfeito para muita coisa, mas tem a questão de tempo, de demora, de demanda, de até conseguir agendar, né? Mas tem cidades que a constelação funciona super bem no SUS. Tem cidades que é mais difícil você encontrar, então procura aí na sua cidade se você encontra uma constelação pelo SUS. Às vezes você consegue, principalmente na área da saúde, dor, né? Dor crônica, dor de cabeça crônica, dor na coluna, câncer, enfim. São doenças que a gente super indica a constelação e o SUS também, tá? Então, assim, para fechar, a conclusão do conselho é dizer que a psicologia não deve ser agregada a nada dessas terapias, dessas coisas que não constam como ciência. E, como eu falei para vocês, é uma ciência, mas ainda está em processo, né? E eu já falei para vocês no vídeo da história da constelação que existe ali todo o conhecimento físico, da física quântica, mas que ainda não me convenceu, mas que a constelação funciona, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas ali no vídeo eu falo para vocês quais os critérios para a constelação funcionar, porque ela não é para todo mundo, como nenhuma terapia é para todo mundo, inclusive a psicologia não é para todo mundo. Bom, gente, como eu prometi para vocês, agora que eu falei muito, nunca fiz um vídeo tão longo, já deu mais que o dobro do que a média dos vídeos que eu faço, tá quase dando aí. Ainda não chegou, mas tá quase. Eu vou dar minha opinião para vocês. Tudo que é novo, tudo que quebra barreiras, gera receio, gera medo. E a constelação é uma delas. Gera medo às outras pessoas que estão ali já acostumadas com aquele processo. Então é muito mais fácil eu chegar e falar mal do novo do que eu me agregar ao novo. Então eu vejo a psicologia olhando para isso não só com a constelação, mas com outras, tá? Terapias. Em vez de começar a compreender e tentar trabalhar junto, e não são todos os psicólogos, tá, gente? Como eu falei pra vocês, dá um trabalho bem legal quando você pega um psicólogo que realmente consegue compreender o trabalho da constelação e fica essa... Eu tô travado aqui na terapia, então eu mando pra constelação, a pessoa destrava um pouco e volta pra terapia para desenvolver o que ela conseguiu aprender na constelação. Então, é uma técnica que funciona muito e eu acho, assim, sensacional. Os resultados são sempre muito mais profundos do que quem não faz terapia, tá? Mas não é um fator determinante. Muitas pessoas não fazem terapia, mas fazem a constelação e super compreendem, outras ainda ficam meio perdidas. A gente ainda busca, volta com a pessoa de novo e conversa com ela. Mas quem faz terapia, o resultado é sempre muito, né? Ou mesmo quem já parou a terapia, mas ainda tá naquela pegada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, o negócio vai que vai. Mas existe muito preconceito, principalmente com os psicólogos mais novos que estão aí sendo lançados no mercado e que, vamos dizer assim, quem se formou há 20 anos nem tinha constelação ainda aqui no Brasil, então essas pessoas não estudavam isso na faculdade. E hoje, as pessoas que se formam, elas têm a matéria constelação para dizer mal, para não tentar se unir. E a gente tem que entender, pelo que eu estudo, tá, que existem várias frentes hoje que estão nessa novas técnicas, tentando compreender, porque a gente está cada dia mais tendo uma fusão da ciência com a espiritualidade.
Então a gente está entrando neste processo que eu ainda não consigo justificar 100% cientificamente, mas eu sei que tem alguma coisa ali, né? E isso não é só para constelação. Existem várias outras técnicas que são largamente utilizadas porque dão resultado, mas ainda não existe um teor técnico, né? Científico, e daí gera um desconforto, porque daí as pessoas que se sentem prejudicadas, como no caso deste específico, os psicólogos, eles acabam querendo tirar isso da frente. Tipo, então eu não vou olhar para isso. Agora, os psicólogos um pouco mais antigos, vamos dizer assim, muitos compreendem toda essa questão porque já trabalharam muito tempo, já tem muita experiência e realmente compreende que tem algumas coisas que só a psicologia não vai conseguir resolver, tá? Eu tô falando isso porque eu converso com muitos psicólogos e a minha conversa com psicólogos formados há 20 anos é muito diferente do que a minha conversa com psicólogos recém-formados. Não tô generalizando isso, tá? Existem psicólogos novos que dão um baile de conhecimento, que conseguem compreender algumas coisas que ainda os novinhos, a maioria deles ainda estão começando a compreender, justamente pela questão de aprender na faculdade e não ter a experiência necessária ainda, né? Vai, com o tempo, vai compreendendo. Agora, quando você pega uma pessoa que já tem uma experiência muito grande, são as pessoas que mais fácil de compreender. Não tô falando que são todas, tá? Eu tô falando do meu convívio, de quem eu já conversei sobre esse assunto. Inclusive, meu curso de constelação tinham psicólogos que fizeram um curso, tá? E alguns gostaram, outros não. Alguns conseguiram compreender muito, outros compreenderam a teoria, mas não conseguiram entrar na prática, porque na faculdade se aprende que não pode entrar no campo do outro, né? Você tem que sempre manter aquela distância por ética profissional, pelo que a psicologia diz que é o certo, enfim, e que tá tudo bem. Agora, se você não entra no campo da pessoa, se você não acolhe ela de uma forma muito mais próxima, você não consegue constelar essa pessoa, porque a constelação trabalha com energia, e se eu bloqueio a energia da pessoa, eu não consigo trabalhar com ela. Então, existe alguns psicólogos que fizeram o curso de constelação, mas não conseguem constelar, justamente por ter um bloqueio que ele mesmo colocou devido aos anos de trabalho. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, né? A facilidade de uma pessoa que não estudou psicologia em constelar é um pouco mais fácil por conta disso. Bom, gente, eu falei pra caramba hoje, deu aí bastante tempo de vídeo. Agradeço por quem ficou aqui até agora, é porque você realmente gostou do assunto, porque você realmente quer se aprofundar. Eu poderia ficar aqui horas falando, porque dá pano pra manga mesmo essa nota, mas eu espero que vocês tenham compreendido que existe trabalho para todo mundo, existe perfil de pessoas para todo mundo. É só a gente quebrar um pouco a barreira do preconceito que o conselho fala, que os consteladores trabalham nesse preconceito, mas a gente também sente um pouquinho deles de lá pra cá. Beleza, gente? É isso. Fiquem com Deus. Agradeço a atenção de vocês. E aqui eu falei de vários vídeos que eu já fiz e eu vou destacar o das 3 leis sistêmicas, leis do amor, que vocês vão encontrar aqui, que fala exatamente sobre o dar e receber, a hierarquia e o pertencimento, explica bonitinho para vocês compreenderem um pouco mais a fundo. A história da constelação, para vocês compreenderem a vida um pouquinho de Bert, como começou as constelações e como se justifica na parte científica as constelações. Existe gente que já é formado com mestrado, inclusive a minha professora, ela tem uma tese de mestrado aprovada, formada nas constelações, então aí mostra a parte científica. E também digo vocês para assistirem sobre o machismo e feminismo, que também tá aqui no canal. E esses 3 vídeos vão explicar muito do que o conselho fala que a constelação não faz e que faz. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.